E aí, pessoal, bem-vindos a este guia de reta final focado e direto ao ponto para quem está se preparando para a OAB. Hoje a gente vai destrinchar um dos temas mais recorrentes em direito empresarial, os modelos societários. A ideia aqui não é ler a lei de capa a capa, mas sim usar uma lógica estruturada para ajudar a memorizar 3 tipos societários e importantíssimos que estão lá no Código Civil. Então, vamos direto ao que interessa. Qual é, no fim das contas, a diferença exata na responsabilidade dos sócios em cada um desses 3 tipos societários? Ter essa resposta bem fresca na memória é, literalmente, o que salva pontos preciosos na hora da prova. Para construir esse raciocínio, a gente vai comparar a responsabilidade, a administração e as regras do capital social de cada uma delas. O nosso roteiro de hoje é super prático. Primeiro, uma introdução rápida aos tipos societários. Depois, a gente passa pela sociedade em nome coletivo. Entra na comandita simples e fecha com as regras de ouro, a administração e o capital da queridinha das bancas, a sociedade limitada. Ponto 1. Introdução aos tipos societários. Lembrando que nosso foco aqui é 100% nas modalidades empresariais regidas pelo Código Civil. 2. Sociedade em nome coletivo. Olha só, o que pega aqui é a responsabilidade. Na sociedade em nome coletivo, todo mundo, todos os sócios, respondem de forma solidária e ilimitada pelas dívidas da empresa. Ou seja, não tem aquele escudo separando o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Se o negócio afundar, os bens pessoais vão junto para a reta. Ah, e detalhe, os sócios até podem combinar um limite de responsabilidade entre eles no contrato interno, mas lá fora, perante credores e terceiros, a responsabilidade continua sendo totalmente limitada. E aqui mora a clássica pegadinha de prova. Muita atenção nessas restrições absolutas. Nessa sociedade, só pessoa física pode ser sócia, sem exceção. Uma pessoa jurídica simplesmente não entra no quadro societário de um nome coletivo. Outra coisa, esqueçam a ideia de contratar um administrador de fora. A gestão é exclusividade total dos sócios. E na hora de dar um nome para a empresa, tem que ser no formato de firma, nunca denominação. É regra rígida mesmo. 3. Sociedade em comandita simples. Pensa num tema que os examinadores amam. É esse. A comandita simples tem tipo uma personalidade dividida quando o assunto é risco financeiro. Ela tem 2 categorias super específicas de sócios, e é exatamente aí que chovem as questões de múltipla escolha. É vital saber quem é quem aqui. Colocando lado a lado para não ter erro. De um lado, a gente tem os comanditados. São pessoas físicas que assumem o risco total, respondem de forma ilimitada e, detalhe, são os únicos que podem administrar a coisa toda. Do outro lado, ficam os comanditários. Pensem neles como os grandes investidores da parada. Eles podem ser pessoa física ou jurídica, entram com a grana e a responsabilidade deles trava ali no valor das cotas. Mas prestem muita atenção, eles são estritamente proibidos de meter o bedelho na gestão ou de ter o nome na firma. Se um comanditário der uma de administrador, pronto, perde o escudo e passa a responder ilimitadamente igualzinho ao comanditado. 4. Regras da sociedade limitada. Agora a gente chega no peso pesado, o modelo mais cobrado de todos, a sociedade limitada. O sucesso desse modelo no Brasil é óbvio, né? É a proteção do patrimônio pessoal. A regra de ouro é que o limite de perda é exatamente o valor investido nas cotas. Só que tem um gatilho fortíssimo aí, a solidariedade pela integralização. Esse escudo de proteção só fica impenetrável de verdade depois que todo o capital que foi prometido no contrato entra de fato no caixa da empresa. O texto do artigo 1052 do Código Civil é cirúrgico e precisa estar decorado. Na prática, o que ele diz é o seguinte: imagina que alguém prometeu investir R$100 mil, mas só pagou 50 até agora. Se a empresa contrair dívidas, os outros sócios, mesmo aqueles que já pagaram tudo certinho, podem ser chamados para cobrir esses 50 mil que ficaram faltando. A regra é clara, a galera toda é solidária até que o capital esteja 100% integralizado, ou seja, pago. Gente, alerta vermelho para essa armadinha clássica. Se a empresa usa uma firma ou denominação, ela tem a obrigação de colocar a palavra limitada ou a sigla LTDA lá no finalzinho. Se por um acaso o administrador esquecer dessa palavrinha mágica na hora de assinar um contrato ou documento oficial, a punição é pesada. Ele perde a proteção na hora e passa a responder de forma solidária e ilimitada por aquelas obrigações que ele contraiu em nome da sociedade. É um detalhe formal que custa absurdamente caro. 5. Limitada, administração e capital. Toda essa nossa conversa sobre proteção esbarra numa diferença fundamental no direito: capital subscrito versus capital integralizado. O capital subscrito é pura e simplesmente a promessa. É o valor que está lá no contrato, tipo, eu prometo investir esse tanto.
O capital integralizado já é a realidade. É o dinheiro vivo no banco ou os bens que já foram transferidos oficialmente para a empresa. Aquela responsabilidade solidária que a gente acabou de ver mora exatamente nesse intervalo de tempo entre a promessa e a entrega. E tem mais um detalhe importantíssimo. Se esse capital for pago com um bem, digamos, entregando um carro ou um imóvel no lugar de dinheiro vivo, o artigo 1055 crava uma regra temporal bem estrita. A partir do registro da sociedade, começa a rodar um relógio. Durante um período exato de 5 anos, todos os sócios respondem solidariamente pela avaliação daquele bem. Se alguém deu um carro dizendo que valia 100 mil, mas o mercado diz que vale 20, todo mundo pode ter que cobrir essa diferença de 80 mil perante os credores durante esse prazo de 5 anos. Beleza, e quem manda na empresa? Na limitada, diferente da nome coletivo, é super tranquilo colocar alguém de fora para administrar. Só que as regras para aprovar esse administrador não sócio são totalmente amarradas ao status do capital. Se o capital ainda não está 100% integralizado, é preciso aprovação unânime. Todo mundo, sem exceção, tem que concordar. Agora, se o capital já está redondinho integralizado, essa régua cai para 2/3. E tem uma regrinha processual de ouro. Se esse administrador for nomeado em um ato separado, ele tem um limite de 30 dias para assinar o termo de posse. Passou disso, a nomeação perde a validade. E já que a gente tocou no assunto de frações e aprovações, o Código Civil traz uma série de quórums de votação essenciais para as deliberações dos sócios. Ter essas maiorias na ponta da língua não é opcional para quem quer gabaritar a prova. Para facilitar a vida, dá uma olhada nesses 3 quórums que são os reis das questões. A unanimidade, como a gente viu, é para aprovar aquele administrador que vem de fora quando ainda falta dinheiro para integrar. Depois a gente tem o quórum de 3/4 do capital, 75%. Esse é reservado para as mudanças mais radicais, alterar o contrato social, fazer uma fusão, incorporar ou até dissolver a sociedade. E por fim, para coisas como destituir um administrador ou pedir recuperação judicial, a lei exige mais da metade do capital social, ou seja, a maioria absoluta. Mantenham esses números bem frescos na memória. Para fechar o nosso raciocínio de hoje, fica a reflexão. Como todas essas regras estruturais, o nome da empresa, os quórums de votação, a integralização do capital impactam o risco do negócio na vida real. Um simples escorregão numa sigla ou na avaliação de um imóvel pode implodir o escudo protetor da sociedade limitada e jogar o patrimônio pessoal dos sócios direto na fogueira das dívidas. Entender essa lógica profunda de proteção e risco é o verdadeiro atalho para a aprovação. OAB Descomplicada, ativa o sininho para novos conteúdos.